E aí, tudo bem? Eu me chamo Lucas e essa é a nossa segunda aula sobre classe de palavras. A primeira aula foi introdutória sobre as classes de palavras. Nós falamos sobre as 10 classes, né? Na língua portuguesa todas as palavras elas estão ali encaixadas dentro de uma classe, formando 10 classes. E só é possível você estudar a língua portuguesa quando você tem o conhecimento dessas classes de palavras. Você precisa saber qual que é a função de cada palavra na língua portuguesa, porque só assim você vai gerar uma comunicação eficiente, uma análise sintática mais para frente de uma forma perspicaz. Porque eu preciso saber qual classe pertence a essa palavra para eu poder fazer uma análise correta dela. Eu tenho que saber o que é um substantivo, tenho que saber o que é um adjetivo, o que é um verbo, o que é um advérbio, um pronome, um numeral, assim sucessivamente, para que eu possa saber qual que é o funcionamento. Então, substantivo na língua portuguesa, a classe de palavras, digamos assim, é a mais importante, porque é ela que nomeia tudo, é ela que dá nome a tudo. Tudo que tem um nome é um substantivo. E ela é uma classe gramatical variável. Por quê? Porque ela vai variar em gênero, em número, em grau. Ela vai nomear seres, objetos, lugares, sentimentos, estados, qualidades, emoções. Substantivo, então, é o que dá nome a tudo. Tudo que você pensar aí na sua cabeça agora é um substantivo. E o substantivo, na análise sintática, quando a gente for analisar a posição das palavras na frase, nas orações, ele costuma ser o núcleo das funções em que ele aparece. A gente tem um sujeito, tem um objeto, o substantivo vai ser sempre ali o núcleo. Então, substantivo, substância, é aquilo que dá nome às coisas. E nessa aula a gente vai ver passo a passo sobre todos, como analisar os substantivos e no final a gente vai fazer umas questões para poder consolidar o conhecimento. Primeiro a gente vai classificar os substantivos, né? A gente pode classificar impróprios e comuns. Comuns são aqueles que designam os seres, como a gente já falou, né? Que nomeia tudo de forma genérica: cidade, homem, planeta, frutas, tudo isso. Tudo que tem nome, mesa, cadeira, casa, telhado, tudo isso é substantivo comum. Aquele que a gente escreve ali, alguns com letra minúscula, outro com cidade, com letras maiúsculas na inicial. E além dos comuns, a gente tem também o substantivo próprio, que designa um ser específico, grafado com letra maiúscula, aí como Cuiabá, João, Marte. Então, no comum ali, cidade, você escrever a cidade, cidade pode ser com a inicial, com C minúsculo, mas quando você dá o nome da cidade, por exemplo, Cuiabá, é com letra maiúscula. Então, essas são as duas classificações iniciais de substantivo. A gente pode classificar como comum, dá nome a coisas corriqueiras, e próprios, que começa com letra maiúscula, dá nome de pessoa, de cidade. A terceira classificação, a gente pode classificar o substantivo em concreto e abstrato, e aqui requer um pouco mais de cuidado na hora de classificar, porque na escola a gente aprende concreto tudo aquilo que a gente pega. Então, sempre que eu nomear algo que eu possa pegar, aquilo é um substantivo abstrato, é concreto e não é bem assim, né? O substantivo concreto, a definição dele é o substantivo que designa seres com existência própria, seja real ou seja imaginário. Por exemplo, há algum tempo teve uma questão de concurso que colocou Deus e perguntava se Deus era um substantivo concreto ou substantivo abstrato. Você consegue pegar em Deus sem falar de algo religioso, você consegue pegar? Não, a gente não consegue. Mas Deus não precisa de alguém para poder existir. Quando você fala Deus, quando você fala fada, é uma entidade ali que existe sem que você precisa sentir. Quando eu falo o frio é um substantivo que precisa de uma pessoa para sentir. Então, é abstrato. Mas Deus não precisa de uma pessoa para sentir. Então, Deus é substantivo concreto. Então, se cair na sua prova aí, Deus, sereia, fada, saiba que é um substantivo concreto. Já os abstratos designam sentimentos, estados, qualidades ou ações que dependem de outro ser para existir. Então, a charada aqui, a gente mata a questão
vendo se o substantivo precisa ou não de outra pessoa para existir. Se precisa, acabou a discussão, é abstrato. Se não precisa, é concreto. Tranquilinho, bem fácil, né? A gente também pode classificar os substantivos em primitivos e derivados. O que são os primitivos? Não vêm de outra língua, são palavras que não vêm de outra língua e que podem dar origem às outras. Por exemplo, aqui eu tenho pedra e livro. De pedra eu faço pedreiro, eu faço pedregulho. Então, dessa palavra primitiva, eu consigo fazer outras, assim como livro. Beleza? Derivados são substantivos que se originam de outras palavras, como eu falei aqui, pedreira, pedregulho, livro, livraria. Então, são palavras derivadas de outras. Primitivo é a que dá origem, derivado é a que se originou. Também podemos classificar os substantivos em simples e compostos, né? Quando o simples possui apenas um radical, como flor, chuva, e compostos quando possuem dois radicais, beija-flor, guarda-chuva. Também podemos classificar os substantivos em coletivos. O que é coletivo? Coletivo é conjunto. Designa um conjunto de seres da mesma espécie. Alcateia de lobos, constelações, arquipélagos de ilha, molho de chaves. Eu tenho certeza que se você já passou pela escola, em algum momento você já fez esses exercícios de coletivo, né? É bem tranquilo, é um pouco de decoreba, porque tem alguns que são mais complicadinhos, mas no geral não tem nenhuma dificuldade. O substantivo também pode variar e flexionar em gênero, masculino e feminino. Isso é um ponto muito importante nas análises de questões, porque a gente tem os substantivos biformes, bi de dois, né? Duas formas, como por exemplo, menino, menina, cão, cadela. É o mesmo substantivo com duas formas para designar masculino e feminino. A gente também tem os substantivos uniformes, que só tem uma única forma para ambos os gêneros, masculino e feminino. E aqui gravem bem essa palavra epiceno, aqui no número 1, que é uma palavra que sempre está presente em provas, em análises, significa macho e fêmea para animais. Por exemplo, se eu vou usar cobra, a cobra tanto faz se é macho ou se é fêmea. Então, para diferenciar, eu não consigo diferenciar nem com o artigo que vem antes, porque a cobra, eu não sei se é macho ou fêmea. A cobra, eu não sei se é macho ou fêmea. Eu não posso colocar um ou aqui, ou cobra. Então, o que eu faço? Eu utilizo o macho e a fêmea para diferenciar. Quando eu preciso fazer isso, é um substantivo epiceno. Também tem os substantivos sobrecomuns. Esse é bacana, sempre pedido em prova. Uma só forma para duas pessoas de ambos os sexos. A criança, quando eu falo a criança, você não sabe se é masculino ou se é feminino, é apenas a criança. A testemunha, o cadáver. Então, é uma única palavra que você não sabe diferenciar sem um contexto se é masculino ou se é feminino. Também a gente tem os substantivos uniformes comuns de dois gêneros. A distinção é feita pelo artigo ou pelo adjetivo. O estudante, a estudante. Então, a mudança de gênero não está na palavra, está aqui ao lado no artigo. Bem tranquilinho. Decora, pausa o vídeo, escreve para não esquecer mais. Bom, substantivo, por ser uma classe de palavra variável, também varia em número. Número singular, número plural. Além do básico, né, não se coloca só um S e pronto. Tem também os casos especiais, como os substantivos terminados em ão. Né? Eles podem fazer plural, trocando o ão pelo ões, como coração, corações, pão, pães, mão, mãos. Beleza? Flexionou aí em número singular e plural. Ademais, a gente tem os substantivos compostos. Se duas palavras forem substantivos ou objetivos, ambas variam na hora de fazer o plural. Gravem bem isso, que na hora da questão a gente vai ter uma questão falando sobre isso. Se duas palavras forem substantivas ou adjetivos, ambas variam. Qual que é o plural de couve-flor? Couves, flores. Por quê? Ambas são
substantivos aqui. Couves, couve é um substantivo, flor é outro, juntou duas, substantivo composto. Se houver um verbo ou palavra invariável, apenas o segundo varia. Presta bem atenção nisso, que é muito importante. Se houver verbo ou palavra invariável, apenas o segundo varia. Então, por isso, lá na nossa aula anterior, você vai saber quais são as palavras variáveis, quais são as palavras invariáveis. Se você não assistiu, veja lá a aula de classe de palavras. Também, os substantivos podem aumentar, podem flexionar em grau, aumentativo e diminutivo. O grau pode ser formado de duas maneiras. Também questão de prova. Qual é o tipo de flexão de grau que teve nessa palavra? Sintética ou analítica? O que é sintética? Na sintética você vai usar sufixos. Casa, casarão, casinha, carro, carrão, carrinho. Então, isso é um tipo de flexão sintética. O nome é um pouco complicado, mas entender o que é muito fácil. Também tem a flexão analítica, que é o uso de um adjetivo auxiliar. Veja bem, a flexão não ocorre na palavra, ocorre ao lado dela, como por exemplo, casa grande, casa pequena. Eu flexionei sem mexer na palavra casa, eu só acrescentei uma ao lado. Então, o grau nem sempre indica o tamanho. Você pode usar um aumentativo, um diminutivo, de forma afetiva, né? Por exemplo, se eu colocar aqui amigão, não significa que seja uma pessoa grande, mas apenas um grau de afetividade. Tudo bem? Então, agora a gente vai fazer umas questões para poder fixar o nosso conhecimento. Vamos ver se terminou a teoria aqui. Fazer umas questões. A primeira questão, número 1, é sobre o substantivo sobrecomum. Lembra o que é um substantivo sobrecomum? O que é um substantivo sobrecomum? É a palavra que serve para os dois gêneros. Bom, hoje o cliente, a cliente. Opa, aqui eu preciso mudar o artigo. O artista, a artista. O jacaré, a jacaroa. A vítima ou vítima. Opa, não cabe vítima. Então, acredito que a gente achou a resposta aqui. Substantivos sobrecomuns possuem um único gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. Perfeito? Então, aqui a gente encontrou a nossa palavra sobrecomum. Acabamos de ver isso na teoria, agora vemos aqui na prática. Próxima questãozinha. Assinale a alternativa em que o plural do substantivo composto está incorreto. Acabamos de ver isso aí. Como é que está incorreto? Couve-flor, já é o exemplo que a gente viu, né? O correto seria segunda-feira. Ó, segunda é um numeral. Numeral é palavra invariável, como nós já vimos na aula anterior. Beija, flores, sempre vivas. Então aqui ficou tranquilo, couve, flores. Quando dois substantivos compõem a palavra, ambos devem ser flexionados, como nós acabamos de ver aqui na flexão dos substantivos. Terceira questão. Aqui a gente brincou bastante, né? A gente falou bastante sobre substantivo fada. Como que eu classifico fada? É abstrato? É abstrato? É um sentimento? Precisa de alguém para existir? É concreto? Ela existe no imaginário ali, sem que necessariamente precise de alguém para existir? É coletivo de alguma coisa? Fada? Primitivo? Composto? Primitivo composto não é, né? Não é uma palavra que dá origem a outra, não é uma palavra que flexiona para outra. Coletivo não é coletivo de nada, não fala conjunto de nada. E agora, a dúvida fica entre A e B. É concreto ou é abstrato? Qual que é a da fada? A fada precisa de alguém para existir? É abstrato? Fada, como nós vimos, assim como Deus, assim como sereia, fada é concreto. Designa seres com existência própria no imaginário do coletivo e não dependendo de um portador para se manifestar. E essa é a definição de substantivo concreto. Não é só aquilo que a gente pode pegar. Fada a gente não pode pegar, ainda assim é um substantivo concreto. Questão número 4, plural de pão de ló. Não é difícil, porque é uma coisa que a gente escuta muito.
é pães de ló. Por quê? Substantivo, eu vou flexionar aqui em plural. Preposição, não. Adjetivo, também não. Só flexiono o primeiro, plural é pães de ló. No substantivo composto, unido por preposição, apenas o primeiro elemento, o núcleo, vai para o plural. Então, só pães, essa é a regra. Depois refaz questões, revê o vídeo, faz uma lista de questões que eu vou deixar aqui embaixo para poder consolidar esse conhecimento. Infelizmente, algumas coisas da língua portuguesa são baseadas em decorar, e essa é uma delas. Indique a alternativa que contém apenas substantivos abstratos. E aí? O que são substantivos abstratos? São substantivos que precisam de alguém ou de uma pessoa para que ele possa existir. A justiça é abstrato? É abstrata. A lei é abstrata. O juiz não, né? O juiz é um substantivo concreto. A solidão, a beleza, o esforço. Esses três sentimentos aqui precisam de uma pessoa para sentir. Sentir a solidão, para ter a beleza e para fazer o esforço. Vento, abstrato. Beijo, o beijo, abstrato. A fumaça, quando eu falo essa palavra, você já cria a imagem na sua cabeça. Então, é concreto. Letra D, Deus, alma e fantasma. Deus é concreto, como a gente já viu, né? Então a resposta aqui é solidão, beleza e esforço. São os nossos substantivos abstratos. As palavras designam sentimentos, qualidades ou ações que só existem enquanto alguém as sente ou pratica. Beleza? Grava bem esse conceito que é muito, 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 muito importante mesmo. Questão número 6. Chama-se o substantivo que designa o conjunto de ilhas. Aqui a gente está falando dos substantivos do coletivo, né? Coletivo de ilha é arquipélago. A gente até já falou durante a aula. Deixa eu só ver a resposta aqui. Arquipélago é o termo de coletivo específico para designar grupo ou conjunto de ilhas. Conjunto de ilhas, arquipélago, sem nenhuma novidade, tudo tranquilo. A palavra pessoa é classificada como um substantivo. Piforme tem duas formas. Ou quando eu falo pessoa já serve para homem e para mulher? Tem duas formas, né? Comum de dois gêneros, ou pessoa a pessoa? Não, né? Epiceno é um animal? Não, né? Sobrecomum tá mais adequado aqui, sobrecomum, né? Apresenta um único gênero feminino para se referir tanto a indivíduos do sexo masculino quanto do sexo feminino. Bom, então essas foram as nossas questões, essa foi a nossa aula de substantivos, espero que você tenha gostado. Volta, revê a aula, faz anotações, refaça questões, principalmente as questões de flexão de plural. Não se esqueça dos analíticos, não se esqueça dos sintéticos, essas coisas que são mais assim fora da realidade de quem estudou e que a gente esquece mesmo, né, com o passar do tempo. Mas língua portuguesa é treino, é estudo, dedicação, que vai dar tudo certo.